Então, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos debruçar sobre um bate-papo sobre uma grande joia, tema que ele é extremamente precioso, muito precioso. Não é um conhecimento comum, porque a gente vai tendo acesso a esse conhecimento pela prática e também pelo convívio com o grupo. Essa tecnologia da psicologia do budismo tibetano, ele foi construído para ser uma sanga. Isso é, ele funciona em grupo, porque ele instiga o relacionamento do grupo. Então, e assim ele sobreviveu a uma longa trajetória, quase 2.600 anos. E ele tem ele não perdeu o espírito, bem que se foi tentado que esse espírito fosse dissolvido, volatilizado, mas alguns professores, eles trouxeram esse movimento, esse caminho. Então, eu vou falando, conversando, e vocês me interrompam, tá? Mas eu vou parar e digo, e aí? Alguma pergunta? Então, o Siddhartha Gautama, ele nasceu no Nepal. Então, a ideia de budismo, ele nasceu no Nepal. Então, ele é um príncipe. Ele é filho de uma rainha chamada Maya. Então, esse filho dessa rainha nasce no Nepal, em mais ou menos 5.000, desculpe, 600 anos. Aliás, desculpa, 560 anos antes de Cristo. 560 anos antes de Cristo. Então, nasceu esse príncipe, o Siddhartha Gautama, dentro de uma linhagem, porque no Nepal, naquela região, todos tinham uma linhagem, a linhagem dos Sakyamuni. Então, isso, como é conhecido o Siddhartha Gautama, o Buda Sakyamuni. Então, esse ser de profunda inteligência, ele nasce nessa região, tá? Então, ele brota dentro dos ensinamentos Vedantas, que são vários ensinamentos que existiam na época, e ele começa a receber essas práticas Vedantas logo quando era pequenininho, muito cedo, tá? Então, tem muitas lendas, uma história muito antiga, ela tem muitas lendas, então não se tem precisão. Por que não se tem precisão, né? Mas vou falar porque não tem precisão, depois eu vou chegar na psicologia budista. Então, por volta dos 30 anos, o Siddhartha Gautama, ele vivia dentro de um palácio onde nada faltava. Com 30 anos, ele já estava casado, já tinha um filho, mas em um certo momento, é uma longa história, ele sai numa vila, ele consegue sair do palácio, ele descobre que existe um mundo lá fora. Ele vivia num mundo onde nada faltava e ele se deparou com ele teve quatro visões, isso é, ele encontrou quatro experiências. E a primeira experiência que ele viu, ele não conhecia. Ele encontrou um ser, um velho, um homem velho. E aí ele questionou: eu também vou envelhecer, as pessoas envelhecem? E também dentro dessa comunidade, que ele saiu do castelo, e o pai dele evitava qualquer coisa que pudesse contrariar aquele jovem príncipe, e ele encontrou também um doente. E ele encontrou, e foram quatro os encontros, ele também encontrou uma pessoa morta. Imagine que a alienação esse príncipe vivia. Então ele encontrou um velho, um doente, uma pessoa morta. Ele também se deparou com um monge Vedanta. E aquilo, muitas perguntas surgiram para aquele jovem ser. Então, dentro de várias lendas, isso não tem muita precisão, mas conta-se a história que ele abandona o palácio
e passa na floresta, seguindo mestres Vedantas, mortificando o próprio corpo. Eles quase não comiam. Então, se tinha dentro dessa linhagem a ideia de que o caminho espiritual teria que passar pelo sofrimento. Veja que muitas religiões abraâmicas e outras religiões herdaram a ideia de sofrimento. O sofrimento como sendo um movimento nobre. Então, ele passou esses 5 anos, mais ou menos. Foi quando ele percebeu que nada mudou na vida dele. Ele vai para o mundo, e aí ele come carne, e ele vai para o mundo, mergulha no mundo, mas dentro de uma profunda agonia ele se senta, dizem que há uma árvore de bode, uma figueira, e ele medita por 49 dias e 49 noites, e aí ele tem a resposta, um insight de muitas perguntas que ele carregava. Então esse foi o primeiro passo do despertar do Siddhartha Gautama. Então, quando ele desperta e ganha um título do desperto, tá? A palavra Buda ou Budá significa aquele que despertou. Então, essa é uma história, são muitas histórias. Isso faz parte de uma lenda, mas tem muitos conteúdos, muitas amarrações. Então, esse é o primeiro passo do nascimento de um Buda. Foram vários Budas, vários seres despertos. Mas o Siddhartha Gautama, quando ele desperta, ele teve um grande insight, logo ele foi cercado por muitas pessoas. Essas pessoas se transformaram em uma faixa de 1.500 monges durante 40 e poucos anos que o Buda viveu. Mas ele teve o primeiro insight do Buda foram as quatro nobres verdades, tá? É conhecido que todo ensinamento do budismo ele está calcado em cima dessas nobres verdades. Então esse é o primeiro ponto, tá? Eu vou abrir para alguma pergunta. Vocês têm alguma pergunta? Veja, conta-se a história que Buda deixou 48 mil ensinamentos, tá? Difícil entender, porque você vai ter que ver. São os sutras que contém 48, 49 mil ensinamentos, 44 mil ensinamentos. Todos têm uma amarração que são essas quatro nobres verdades. Então, qual é a primeira verdade dentro desse insight de Buda? É que o Buda trouxe em sânscrito essa primeira nobre verdade é Dukkha, tá? Dukkha. O que significa Dukkha é que o mundo é traduzido também como sofrimento, tá? São muitas traduções, são várias escolas. Na escola que eu me identifiquei, esse insight Dukkha é entropia, as coisas tendem a ir para o caos. E sim, é o sofrimento, a gente tem que sempre se manter segurando, mantendo as coisas. Depois a gente vai entender o que a psicologia traz. Então, a primeira nobre verdade é que o dukkha causa sofrimento. E a segunda nobre verdade é que a causa do sofrimento está ligado com três venenos da nossa mente: ignorância, apego e raiva, tá? Então, é comum a mente nossa funcionar com esses venenos. Tá? Esses venenos, eles não ajudam a nobre primeira verdade, Dukkha. Então, isso vai criando um grande sofrimento. E o terceiro ensinamento é que existe uma saída. E aí é onde a gente vai buscar
essa tecnologia que ele entregou. Então, sofrimento, a causa do sofrimento, na verdade, em muitas escolas, e chegou no Brasil não como veneno, mas como obtusidade, isso é, uma visão curta, tá? Então, também são vários ensinamentos. Então, a causa do sofrimento é a visão curta, é uma miopia. A gente não tem acesso a uma realidade maior, a gente não tem uma visão sistêmica, interdependente. A gente tem uma ideia de ego, e o ego é uma necessidade vil e vã de descrever a realidade. Então, essas nobres verdades, dentro da nossa prática, a gente explora isso ad infinito, tá? Então, a terceira nobre verdade tem uma saída. E a quarta nobre verdade, aí tem todos os ensinamentos. A saída em 8 passos, o caminho óctuplo. Então, essa é a história básica do budismo, tá? Então, o budismo tem como foco uma preciosa atenção plena, tá? Todas as práticas são práticas de trabalhar a atenção. Segundo o Sakyamuni, a atenção dissolve os venenos da mente. Não é tão, essa atenção é uma prática eterna. Quando nós trabalhamos a atenção, nós purificamos a percepção. E isso a gente tem dentro da psicologia do budismo, tá? Então, quando o Buda, o Paranirvana, mas o Buda, quando ele morre, esses ensinamentos, eles começam, ele pediu aos monges para que esses ensinamentos fossem no vento divulgado. E aí começou no Nepal, esses ensinamentos foram para a Índia, naquela região era uma coisa só, tá? Esses ensinamentos depois eles se estenderam para a Ásia, Sri Lanka, e no Sri Lanka ele ganhou muita força, depois para Birmania e assim China. Naquela época tinha a Rota da Seda. Então esses ensinamentos eles se utilizaram desses caminhos para eles se expandirem. Japão, Tibete nasceu a escola do qual eu me identifiquei. Veja, são muitas escolas. Só no Tibete tem mais de 5 escolas que se derivam em vários campos filosóficos. E chega no Brasil, através de Odete Lara, que era uma atriz da Globo, e alguns psicólogos também, que começaram a fazer grupo de estudos, foi para os Estados Unidos através do Richard Gere, aquele ator. Richard Gere leva para os Estados Unidos, depois o Trungpa chega também, tem o apoio da família Kennedy, eles conseguem entrar nos Estados Unidos e assim chega no Brasil. No Brasil chega e a gente descobre isso há mais de 30 anos atrás, veja, muito novo no Brasil. A gente traz para minha cidade, lá no nosso consultório, a gente consegue trazer um jovem lama, o Lama Padma Santen. Nós fundamos grupo de estudos, então, assim, conseguimos transformar numa sanga, e durante, talvez, sei lá, 10, 15, 10 anos, eu participei dessa sanga. Tá? Então, os ensinamentos eles foram capilarizados, tá? Só que quando ele sai do Nepal com os monges, eles foram não em sua essência, mas o sincretismo. Ele entrou no Japão, tinha o shintoísmo, e aí ele se mistura um pouco. Tá? E no Vietnã ele também se mistura. Na China, a China trouxe um pouco de misticismo para dentro do budismo, porque eles tinham escolas, o Confúcio, escolas taoístas, mas aí ele foi se misturando no Tibete, eles se fundiram com xamanismo, escolas xamânicas, ganhou a astrologia como dentro de algumas escolas um guia astrológico, um processo mais ligado à natureza, aos espíritos das montanhas. Então ele foi se fundindo. No Brasil ele entrou e ganhou em algum momento, pelos ensinamentos de Shambhala, ele trouxe a psicologia do budismo tibetano, tá? Ele se transforma em psicologia
Em 74, numa conversa com alguns cientistas, e o Trungpa, que era um tibetano que estava refugiado na Índia, ele ganha uma necessidade de trazer um budismo para o Ocidente, tá? O budismo ele não é fácil, uma filosofia complexa, extremamente complexa. Mas aí ele se adapta ao Ocidente e assim é o caminho que chega para a gente, tá? Então, quando o Buda teve o ensinamento que existia dukkha, sofrimento causado por uma mente muito sem atenção, a gente vive um mundo sem atenção, cada vez mais. A falta de atenção gera uma compreensão turva. Então, e essa atenção curva gera uma visão de vida também muito confusa. E assim a comunicação ela fica muito confusa e a gente perde a nossa ação. Então, tudo está ligado com esse campo da atenção. Um déficit de atenção gera esforços desnecessários, um uso inadequado da nossa energia vital. E assim, o Buda trouxe os 8 passos como uma prática para que a gente se alinhe com uma consciência. O budismo, ele caminha para a consciência, tá? Então, existem muitos agregados, isso é, nós estamos soterrados, porque a construção mental nossa é confusa, embaçada, tem muitos venenos, nós estamos muito barulhentos, e a prática leva uma espécie de asepsia da mente. A mente não é nossa. Nós moramos dentro de uma mente. Exemplo, quando eu nasci em Olinda, eu não tinha um padrão mental. Então eu herdei uma mente olindense. E sim, uma mente católica, nordestina, e toda uma geração que se debruçava sobre aquela criança. Uma geração do lado da mãe, uma linhagem que vinha de um movimento muito longo, né, de sertanejos, muitas histórias, muitas dores, muitos músicos, de uma linhagem do pai, uma linhagem que ele veio da Itália, minha avó chegou a nascer para lá, mas de um povo que veio do Líbano. Meu bisavô nasce no Líbano, vai para a Itália, ele tem o primeiro casamento, depois ele vem. Então, todos esses agregados se debruçam sobre aquela criança e assim nasce a mente ou aquele escafandro que aquela criança lida com as pessoas, fazem os vínculos a partir daquilo que foi herdado. Então, uma das coisas que foi muito interessante no budismo é que eu percebi que existia algo que não era eu, que tinha um nome, que tinha vários vínculos, porque ele era um filho, ele era irmão, ele era sobrinho, ele era amigo, ele era primo, e aquilo, digamos que o ser mais próximo da consciência não tinha feito essa escolha. Só que aquilo rege toda a vida, não só rege a nossa vida, mas determina a nossa compreensão da vida, é uma compreensão de segunda mão, já vem com a compreensão pronta. O bebê, quando nasce, ele já compreende de forma olindense, uma visão de vida pronta, uma comunicação, uma forma de ouvir, uma ação, um meio de vida, um tipo de como mexe com a energia, um tipo de atenção. Esse é a mente. Eu sou psicólogo. E na psicologia eu entendi o comportamento. Isso, a psicologia se debruçou muito sobre o comportamento, mas não tem um estudo da mente e a causa do sofrimento. Então a gente estudou e também estudamos uma questão mais como adaptar pessoas ao meio social. Então, em psicologia, eu amei a psicanálise, mudei de faculdade para estudar psicanálise, psicopatologia, psicopatologia
Me debrucei sobre a Gestalt, depois fui trabalhar com família, me tornei um professor de família, terapia familiar. Mas o budismo, ele teve uma base fundamental no meu ser. Eu encontrei o budismo, eu tinha 17 anos de idade. Eu tinha curiosidade porque eu já lia no gibi Kung Fu, Mestre Shaolin, aquelas coisas no gibi. Também fazia arte marcial, era um apaixonado, eu fazia Aikido. Antes Taekwondo, Aikido eu sempre fiz, acho que até os 30 anos eu era um praticante de arte marcial. Então, convivendo com dojo, convivendo com uma hierarquia, convivendo com a ancestralidade dessas artes marciais, a princípio a coreana, que tem e trouxe grande coisa do budismo, o meu professor trouxe. Depois uma arte marcial japonesa, o Aikido, que eu conheci muitas coisas do budismo. Mas aos 17 anos eu assisti a primeira palestra e me engajei. Mais na frente, conheci o budismo de Shambhala, em São Paulo. Fiquei anos em São Paulo, estudando, retiros, me transformei em guia, porque eu fui subindo e me transformei e recebi um título de Mukpo, a princípio o Padre Macherabi, depois o Mukpo, e tornei um professor, um guia em São Paulo, e isso se expandiu, tive que receber os votos para ser um guia, mas tem 10 anos que eu tento devolver. Eles não aceitam. Porque se você não sai da linhagem, você tem que devolver os seus votos. Eu já cheguei lá, eu fui algumas vezes com a minha pranchetinha, e disse, não, não, mas você, eu vejo você. Você está dando aula de psicologia. Ah, fulano, um professor, esse professor, ele foi que viveu, um americano que viveu com um Trungpa Rinpoche nos Estados Unidos. Durante muitos anos ele foi meu professor, o York, Steve York. Recentemente eu entrei em contato com ele, ele voltou para os Estados Unidos dizendo, eu preciso devolver, eu não quero mais saber. Isso vai dar uma azada nada de segurar esses votos. E o York disse, não, não esquente não. Você continua detentor da linhagem quando você dá seus cursos. Eu vejo que você trabalha com constelação familiar. É a mesma coisa. Então, o que importa é que dentro da tua escola de constelação familiar, de psicologia, você está transmitindo o Dharma. E aquilo fez bem. Eu continuo com os votos, e agora eu não preciso ser budista, professor de budismo, mas as pessoas sempre me chamam. Recentemente eu tive na Uniluz, Nazaré Uniluz em São Paulo, acho que tem 3 meses, dando um curso de budismo tibetano lá na comunidade. E agora a gente está abrindo um grupo de estudos, onde a gente vai trabalhar como base, a nossa atenção. Então essa é a grande história. Bartô, o budismo foi legal para você? A princípio foi, depois não foi. Porque eu tive uma sensação que eu fiquei muito triste, que tinha um efeito colateral. Porque Elaine, tá aí? Eu acho que o Bartô travou. É, deve ter travado, sim. Não Vamos é Elaine, é aguardar. Eliane. Desculpa, É, voltou. deixa eu ver aqui a situação aqui. Eu acho que ele está aqui, eu mas ele travei, travou. Hum, voltei, voltou. eu sigo, Siga. sigo, tá? Então fiz muitos amigos, adoro os ensinamentos. Eu falei que trouxe um pouco de angústia, mas eu não sei se foi os ensinamentos mesmo. Mas os ensinamentos, eles me deram uma atenção nos meus vínculos, a ideia de estar mais vazio, com a mente, trabalhando a mente mais vazia. Eu comecei a ser um ser mais intuitivo.
E o meu percurso é pela intuição. Fiquei antissocial, talvez já tenha sido. Estou culpando os ensinamentos. Mas eu fiquei muito antissocial. Quando aparece um amigo, eu saio correndo. Então, isso foi uma parte da minha vida, tá? Então, é isso. Então, essa escola do budismo, ela avança e ela ganha uma psicologia budista. Existem os ensinamentos, muitos mantras, muitas deidades. Eu tenho amigos que permanecem dentro de um budismo e eles continuam meditando, fazendo, e eu procurei transformar esses ensinamentos numa prática palpável, buscando resultados. Recentemente, no consultório, a gente abriu um grupo, mas um grupo mais leve, era um outro momento. E eu pensei em fazer um trabalho mais palpável, fazer um trabalho de um curso e uma prática dentro do cotidiano, utilizando essas joias, sabe? Os ensinamentos do budismo, e eu vou falar da minha escola, é uma escola tibetana, é o budismo tântrico, que o budismo tântrico é o budismo tibetano. E no Tibete existem várias correntes. A corrente que eu me identifiquei é uma corrente chamada Vajrayana, é uma corrente muito mais que trabalha com, vou chamar de magia, tá? Que não tem uma tradução. A gente se debruça com os elementos da natureza, montanhas, rios, sabe? É um budismo mais animista, porque a gente vê que tudo tem um espírito e o homem não é o centro da vida. O centro da vida é o equilíbrio com a natureza. Então, ele é diferente. Eu fui me identificando com esse processo. Deixa eu voltar lá atrás. O príncipe, né, o rei lá, o pai do Sakyamuni, ele fazia parte de uma escola dos guerreiros, existiam isso no Nepal, e no fim do meu percurso eu entro nas escolas dos guerreiros de Shambhala, tá? Não é o que eu vou trazer para os nossos encontros, mas nós trabalhamos dentro de um processo de aprofundar os 8 caminhos o nobre caminho dos 8 passos, que foi o que o Sakyamuni deixou para que a gente saísse da obtusidade mental, da tagarelice e uma tentativa de manter um ego, uma estrutura de ego, que é uma coisa mais confusa de pessoas que têm certezas. Quanto mais a gente investe no ego, mais certeza a gente tem. Só que a gente não tem certeza nenhuma, porque nós vivemos dentro do mundo onde o segundo grande ensinamento do Buda, o primeiro foi as 4 9 verdades, o segundo foi a originação dependente. Isso é, ninguém é um indivíduo. Nós somos um sistema como um todo. Bartô tem todos esses agregados da transgeracionalidade. Eu tenho um corpo, eu tenho um fígado, eu tenho uma rede do qual eu sujo como Bartô. Ainda tenho uma consciência que está, em grande parte, soterrada dentro disso. E a prática do budismo tibetano é uma prática que a gente pratica não certeza. E isso é muito difícil, né? A gente trabalha com probabilidade. A vida é uma experiência. E como é uma experiência, a gente não precisa ter tantas certezas. A gente só precisa não gerar danos para as pessoas. E aí é onde nasce a prática do bodhicitta, a prática da bondade fundamental. Então, à medida que eu tento não gerar danos com as pessoas, com a minha vida, com a minha visão, com as minhas intenções, com a minha fala, com o meu corpo, com o meio de vida, com a minha energia. Se eu tenho uma profunda atenção para não gerar danos, a gente está no Dharma. Não precisa acumular nome de deidade, fazer 250 mantras. A gente está falando de psicologia. Na psicologia do budismo tibetano, você é o próprio instrumento da sua pesquisa. Os exercícios é que você vai pesquisar um cara que é você.
uma pessoa que é você. Então, os ensinamentos nascem da tua pesquisa sobre você. Sim, com a ajuda dos outros, os outros espelhos pesquisando. Então, geralmente, a gente usa os ensinamentos básicos, e o primeiro passo é trabalhar como você vê esse mundo. Sim, existe vida para além da muralha, dos muros que a gente vive. Além do muro do hospício, existe vida lá fora. O primeiro passo é que existe vida para além da minha consciência, mas eu não conheço. Existe uma múltiplas realidades onde eu só vivo a minha, escravo a minha compreensão de realidade que eu herdei da cultura, da religião, da minha família. Quando a gente começa a trabalhar com essa compreensão, alguma coisa muda na prática. A gente não vai entrar em bola dividida, a gente vai sair de muitos dilemas e a gente, paralelo, faz a prática de não gerar sofrimento a todos os seres e dentro dessa condição o Dharma passa. O Dharma foi um pedido do Buda Sakyamuni lá atrás. Bartô, tu consegue transmitir o Dharma? Olha, a trancos e barrancos, machucando as pessoas, com as minhas heranças, com todo o meu esforço, eu acho que passa assim um pequeno sinal dando defeito. Eu acho que passa, por quê? De uma coisa eu imagino, eu tenho certeza de que eu não tenho mais certeza sobre as coisas. Eu gosto muito de apreciar a natureza. A gente leva grupos para o Peru. O Peru tem muita força, não é Sueli? Sueli está aqui. Vinícius também, Elícia, que foi com a gente, quem mais? Eliane, a Cris. Porque aquele ambiente, eles conservam aquelas informações, aqueles ancestrais, aquelas montanhas, os rios, toda uma cosmologia muito parecido. E eu encontrei ali os ensinamentos do Dharma aceso. Para mim foi uma grande transformação. Então, esse encontro nosso, tem muitos amigos. Eu queria saber por que vocês estão aqui. Por que vocês estão aqui? O que é que atrai vocês? Eu não sou monge, eu não sou mestre, mas eu sou um mísero professor que recebeu a incumbência de transmitir uma psicologia do Dharma. Adaptada, veja, não é fácil. Imagine um padrão de um ensinamento de um mestre. Você, como você lida dentro de outro mundo, como você consegue trazer, espremer aquilo para sair gotinhas, para que a gente possa praticar. Existia um grande professor chamado Padmasambhava. Padmasambhava levou esse ensinamento para o Tibete. E o Padmasambhava, ele tinha um, um foco, digamos assim, para que esses ensinamentos eles não se volatizassem, que eles pudessem chegar lá na ponta, 2000 anos depois. E ele profetizou que não eram monges que iam levar esses ensinamentos, mas professores simples, onde tivesse um professor e onde tivesse um aluno, e se esse professor ele tivesse essa condição de deixar que os ensinamentos atravessassem a vida deles, o espírito de Padmasambhava estava presente. Então eu recebo de professor que recebeu de professores. Então eu recebi de um professor que recebeu do Trungpa, e uma longa história do Trungpa fascinante. Então tem a linhagem do Trungpa que passa para a nossa escola de Shambhala, uma escola que tem um centro em Santiago do Chile, tem uma base, grande base nos Estados Unidos, na Escócia,
no Japão, no Nepal, mas muito forte nos Estados Unidos. Não tão mais forte como, porque esses ensinamentos, a sensação é que os jovens, eles não pegam mais isso, sabe? Eu não vejo mais os jovens, porque quando eu entrei tinha muitos jovens e eu era um deles. Então, quando eu faço uma viagem, que eu dou um curso de budismo, eu sinto falta de jovens. Então, ele precisa ser mais palatável, sem perder a essência. Então, como tornar mais palatável, mais customizado, e essa centelha do despertar possa passar. Então, esse é uma grande astúcia de alguns professores. E eu tomo para mim esse legado. Nossa, falei 40 minutos. Eu nunca gostei de meditar. Então, o primeiro retiro foi em Ouro Preto. Eu estava no exército e eu tinha sofrido um acidente. Eu ganhei uma folga longa porque eu estava sob tratamento. Eu tive fratura no rosto, né, uma prática mesmo no exército. Então, bom, e numa dessas folgas em tratamento civil, o exército não pôde dar conta e houve um arrumadinho e eu fiquei um mês em casa. Eu fui para Ouro Preto, para os ensinamentos. Sítio As Borboletas da Noite entra entre você e os óculos. Eu tive um grande ensinamento, porque eu não conseguia fazer uma prática, 8 dias em silêncio, olhando para a parede de olhos abertos. Doeu meu corpo inteiro, os ossos, o sangue. Fiquei muito inquieto. Fiquei muito inquieto. Depois eu procurei o professor e disse: professor, tá, coça tudo, dói a bunda, tudo é muito ruim. Eu acho que não é o meu caminho. Ele disse: mas essa agonia, pesquise, ela vem da sua família. Resolva a sua família dentro de você, que talvez você consiga ser mais sereno. Essa dica foi muito interessante porque os 2 últimos dias eu comecei a ver cenas da minha infância. E eu passei mais tempo. Lembre-se, na nossa escola meditar não é pensar em nada, tá? Isso é viagem. A gente começa em tranquilizar o corpo e tentar a mente relaxada, vai pensar em um monte de coisa. A gente vai entrar numa prática de. Então, a minha pesquisa foi com a minha família. Mais na frente entrei em psicologia, mais na frente fiz especialização em família. Veja, então isso foi fantástico. Me tornei um professor de terapia familiar. E isso veio de dor pelo corpo e uma grande agonia de um jovem que depois passou a pesquisar sua própria família e entender a interferência daquilo na minha visão de vida, na minha percepção, na minha compreensão de vida. Estava vindo dessa rede. E aí eu entendi que o budismo para mim seria uma grande pesquisa da minha vida e assim foi. Ontem eu dei uma aula e eu estava muito agitado. E eu entrei aqui nessa sala aqui e acendi uma vela, pus uma música de sininhos e me observei e eu percebi que eu passei o dia quase sem respirar. A respiração estava muito curta. Então eu comecei a fazer assim, bater um pouco nas minhas pernas para sair desse campo de constricção, porque eu estava dentro de uma missão, mas ela não precisa ser ansiosa.
E eu fui soltando. Daqui a pouco eu estava ali mais um pouquinho de tempo. Então, a prática da atenção é você sempre dar uma paradinha para saber como você está. Eu adoro quando esfria um pouco. Então, me agasalhei, abri um vinho e sentei também. Pus uma música que eu adoro sininhos assim. E tomei uma taça de vinho numa prática. E eu percebi que eu também estava um pouco acelerado. Eu estava um pouco mais no futuro do que no presente. E o vinho foi depois vocês vão conhecer o cavalo de vento, o Lungita, que são, vou usar a palavra que me veio, ferramentas ou princípios que nos ajudam a ir para o eixo, sabe? Na nossa escola, vinho ajuda a ir para o eixo. Ou uma música, talvez tantas outras coisas. Aí eu fui para o centro. Aí quando eu levanto, eu saio com ideias, escrevo, saio anotando as ideias que eu tive para o dia de hoje. Então, isso é uma boa prática, entende? Não adianta ficar lá duro, lá, todo dia, porque os meus professores me ensinavam que a meditação começa quando você levanta do tapete da meditação. E aquilo foi uma grande sacada, porque eu não gostava de meditar. Então eu não sou um meditador, mas eu sempre dou umas paradinhas. No mínimo, quando eu verifico como é que está a minha respiração, como eu verifico como estava funcionando, respiro, ajusto e sigo. E foram muitos retiros que eu ministrei de trabalho mesmo. Eu acho que a Eliane participou de muitos. Mais de 10 anos de retiros no sítio. Retiros sobre o tigre, o ninho do tigre, o retiro do leão, o retiro do dragão, do Lungta, do Lojong. Eu fiz uma apostila do Lojong, possivelmente eu vou passar para vocês. São 48 versos para que a gente leia e coloque em prática. São 90 páginas, eu trabalhei toda essa apostila. Recebi de um grande professor, Lojong, que é curar o mundo através do nosso coração. Veja, então o budismo é uma prática encantada. O budismo tibetano é uma prática encantada. Vajrayana é a linhagem do diamante, ou Dorje, indestrutível. Prática. Pergunta Eliane, Cris, Júlio César, Sueli, Fátima Serra, Neto. Uma pergunta? Joyce, meu amigo Paulo Breno, torcedor do Esporte Clube Recife. Meu amigo Vinícius, eu tenho novidade, troquei a motocicleta, que ele se prepare para a gente fazer mais uma viagem. Nada como uma prática de estrada, uma prática de zen na estrada. Né, Vinícius? Meu amigo opera muito e chega aqui estressado, a gente pega a estrada, uau! E, então tudo pode Some ser. tudo. Oi? Some tudo da mente, né? Some Esvazia a mente. tudo, esvazia. Então não é só sentar na meditação. Então esse é um paradigma que a gente precisa vencer. É só lembrar do caminho óctuplo, que eu preciso estar com a visão, tirar os venenos da minha visão, da minha compreensão. E todo o trabalho é centrado numa atenção plena, tá? E aí as práticas a gente faz dever de casa. Como manter uma atenção? Não é sentado num puff, numa cadeira. É no shopping, olhando, observando quem olha dentro de você. Observando quais sentimentos que vêm naquele momento, positivo ou negativo. A ideia não é limpar o negativo, tá? Posso contar uma história? Tem 5 minutos de história. Pode ser?
Alguns eu já contei, mas ele vai definir o encontro de hoje. Existia um reino nas montanhas do Tibete, onde um reino muito próspero. Tinha um rei chamado Gesar. E ele era muito rico, um reino muito rico, porque era o único reino que tinha cavalos. E aqueles era um reino militar. E como é que ele ganhava dinheiro? Vendendo os seus serviços para quem quisesse fazer guerra. Então, onde tinha uma guerrinha entre um reino e outro, quem pudesse pagar contratava os soldados do rei Gesar. Eles tinham cavalos, eles tinham arco e flecha. Então, contratava o rei, e esse reino foi muito rico, nunca perdeu uma guerra. Mas começou a aparecer alguns estresses dentro desse reino, que no budismo se chama de demônios, tá? Demônios nem são positivos nem negativos, mas apareceram demônios no reino. E o rei disse: Isso é ficha, isso é fichinha. Eu tenho os melhores militares. Rapidinho eu vou destruir os demônios. E nós treinamos também a espada. Só que quando ele ia para cima dos demônios, que ele cortava um demônio no meio, nasciam dois. Quando ele matava dois, nasciam quatro. E aí ele começou a se estressar. E assim os demônios tomaram todo o reino de Gesar. Ele usou todas as suas armas. E pela primeira vez ele pediu ajuda aos reinos vizinhos. Então veio rezadores, místicos, xamães, guerreiros, ninjas, destruidores de demônios. E eles estavam exaustos, e a cidade, o reino, cheio de demônios, e foram vários especialistas, ninguém conseguiu derrotar os demônios. Por fim, alguém disse para o rei: Rei, rapaz, tem um povo que mora lá embaixo, que tem a pele morena, mukpo, pele roxa, que eram os indianos, os nepalês. Então o rei não tinha escolha. E foi lá um tal de mukpo, montado num cavalinho e não tinha arma nenhuma. E o rei disse: ferrou. E a cidade toda disse: ferrou. Aí esse cara chega lá, um magricela, procura um demônio na esquina, assim, e diz: bicho, quem é o chefe de vocês? Diga a ele que amanhã se encontre. Vou inventar uma mentira, tá? Na frente da igreja, que todo canto tem, cada cidadezinha tem uma igreja, na praça, que eu quero conhecer o chefe. E assim a cidade toda, o vilarejo todo foi ver mais um ser trucidado pelo demônio. Então, quando esse magricela chegou, o demônio estava esperando ele, imenso. E ele trouxe um banquinho, ele se senta na frente do demônio, e todo mundo tremendo para ver mais um ser destruído, e ele olha para o demônio e diz isso: eu quero aprender com você. O demônio olhou para ele, abriu sua própria barriga e tirou um grande espelho, e todos se viram dentro desse espelho. O demônio estava em todos naquela comunidade. E ele continuou todos os dias receber aula do demônio. E o demônio ele foi diminuindo de tamanho, diminuindo, diminuindo, e se transformou num Buda. E todo aquele reino se iluminou. Então, isso é um dos ensinamentos budistas tibetanos. O que a gente chama no Ocidente de nossa sombra é algo a ser apreciado. Nós fizemos retiros aqui, trazendo monja, uma lama inglesa. Depois a gente trouxe outros lamas para cá, que ela fez prática de demônio. À noite levava comidinha para atrair os demônios para o templo que nós temos aqui, para aprender a compaixão. Então, para a gente ocidental é difícil isso, porque nós temos remédio para tudo. A gente não costuma aprender com a nossa depressão, com a nossa angústia, com as coisas, as nossas dificuldades. O budismo tibetano ensina que eles são os grandes mestres. E ensina recursos
para lidar com aquilo, integrar a sombra. O Vajrayana, ele tem uma forte influência de escolas como Bon, escolas xamânicas, Dotzen, escolas antes do budismo no Tibete. Eles eram mágicos e feiticeiros, xamães, e houve um sincretismo com os ensinamentos do Dharma, e a escola chega no Brasil. Com muita força, se eu não me engano, o Nivaldo conhece muito bem toda essa história que eu estou trazendo. Eu acho que essa escola, Nivaldo, chegou aqui com o Tuku Rinpoche, que era um lama muito precioso do Vajrayana. Muitas histórias de Fakir, a mãe do lama, ela costumava fazer uma prática, ela parava seu próprio coração durante 2 ou 3 dias. Depois voltava a funcionar, dando prática de Poa, como morrer, por profunda compaixão. Então, esse lama muito precioso, ele era mágico, médico, artista, e ele iniciou no Brasil algumas pessoas, inclusive nós, dentro do budismo de Terra Pura. Aqui o centro nosso aqui é chamado Terra Pura. O budismo de Terra Pura é um budismo da medicina. Então é uma longa história. E aqui nós estamos abrindo para olhar isso perto e saber como isso funciona dentro no nosso cotidiano. Será que a gente consegue dar uma paradinha e, no mínimo, saber como nós estamos respirando? Então, quando esse demônio ele abriu a barriga e tirou um grande espelho, esse espelho era dividido em 6 reinos. Existiam pessoas mendigas, mendigo psíquico, a vítima, mendigos humanos, mendigos do reino dos infernos. Os infernos para o budismo é complicado, mas tem até 6.000 tipos de inferno. Mas naquele tempo, aqueles caras tinham tempo demais para fazer esse mapa todo, a gente não tem. Imagina, 6.000 infernos, quem vai estudar? 48.000 ensinamentos e sutras. Era um outro tempo. Mas nós temos o Dharma, o sentimento e algumas práticas que a gente põe no dia a dia. É basicamente isso. Quero ver. Agora, com certeza, eu vou parar. Eu acho que eu entreguei para vocês um sumo, tá? Eu ia falar de novo, só que eu não vou dar, não. É. Pode dar dor de barriga. Oi, Alô, posso falar? gentileza. Bartô, a tua palestra hoje, eu lembrei muito do Lama Padma. E a gente está sempre buscando alguma coisa nova. E no budismo, uma das coisas que me chamou mais atenção foi a questão da impermanência. Isso. Porque a gente tem uma época na vida que nós achamos que vamos viver eternamente. Isso é totalmente impossível. E mesmo que fosse possível, não seria bom. Não seria bom. E eu acho muito bonito porque eu já ouvi N interpretações sobre como o budismo começou, a história de como eles surgiram, como surgiram essas civilizações, principalmente no Tibete, né? Que eles se consideram que são descendentes do macaco mesmo. Você teve no Tibete, Nivaldo? Tive, assim, em Lhasa e outras cidades, em alguns templos de lá. E uma das coisas que eu mais admirava, que eu mais admirei na minha estada de, acho que 2 semanas, mais ou menos, era aquele estado de espírito das pessoas. Quer dizer, eles têm uma coisa assim que eles não se preocupam muito com o ter, mas o ser e viver aquele momento e aquela hora. E eles transmitem isso na fala, no agir. Eu, eu me perguntei e perguntei também ao nosso guia, que era um tibetano, e eu perguntei, ele, escute aqui, e aqui vocês não têm violência, que as pessoas não acontecem essas brigas? Ele disse, olha, acontece de vez em quando, mas não é muito, não. Porque toda família, eles têm na sua família um elemento da família que segue o budismo, que vai para um monastério.
E essa cultura está impregnada em toda uma população. Quer dizer, você percebe as pessoas sempre rindo e transmitindo um sentimento de que você se aproxima das pessoas sem receio. Eu achei isso uma coisa muito extraordinária, né? Eu lembrei que eu li uma reportagem recente sobre o reino do Butão. É um reino muito pequenininho, lá também naquela região. Deles não medem o que eles têm de riqueza, mas medem a felicidade. Eu digo, esse negócio é muito difícil de medir, tá? Mas eu queria, não vou tomar tanto tempo mais, mas eu, assim, eu estou me sentindo muito feliz agora. Eu faço a minha prática budista, eu faço meditação diariamente. Eu, assim, eu tenho um tempo porque tem algumas atividades que eu tenho que seguir, eu tenho que voltar para a realidade, pelo menos essa que a gente está vivendo, mas eu me sinto leve, eu me sinto feliz e em alguns momentos, depois de 20 anos ou mais dentro dessa prática aqui, que eu tenho um sentimento de que eu estou vivendo um momento diferente, um momento muito especial. Isso às vezes tem um pouco a ver com a minha, nem tentativa, mas assim, algumas coisas que me atraía, que me chamava atenção, perderam o encanto, perderam totalmente o encanto. Para mim, eu acho que ser feliz, estar feliz, é estar entre as pessoas com quais a gente gosta de conviver e que a gente está tendo uma nova visão da vida e do mundo. E contigo a gente tem essa troca de experiência, né? E se tiver mais um vinhozinho por perto, melhor ainda mais. Vamos fazer Tá isso. bom? Deve, tá? Veja, Era isso que eu queria falar. o foco do Dharma, a base do Dharma, é que existe uma bondade fundamental. O universo é uma réplica de uma bondade. E tem várias traduções. Eu também estudei um pouco de sânscrito, porque a linguagem do encantamento não cabe dentro da nossa língua. Ela restringe muito. Então, Maitri talvez seja uma linguagem. Maitri significa eu estou em todo canto, mas nesse momento aqui. Maitri é presença, Maitri é aqui, eu sinto, Maitri é eu te deixo ser. Então, tem muitas palavras que a gente pode também estudar, palavras básicas, não é? Porque senão a gente fecha. E o que eu aprendi com os meus professores, um monte de professor chato, sim, porque são humanos, não tem? Porque budismo não é uma coisa extraordinária. Não é, porque eu tive professores, amigos padres, amigos de outras religiões espíritas, e eles eram fenomenais. Eu tinha um amigo pastor, tenho um amigo muito querido, que eu não encontrei em muitos professores budistas. Eu não entro pelo ouvido porque é de uma religião ou de outra. Eu sou muito mais Muito bem. ressonância. Eu não estou ligado. Então, meu amigo querido Marcos, pastor, ele tem o Dharma presente. Dharma é ensinamento precioso. Isso. É um ensinamento de profunda preciosidade que serve para despertar. E outros professores e outras pessoas, Dona Maria aqui, rezadeira, que tem aqui em Gravatá. Não sei se você conheceu a esposa de seu Valdo. Porra, ela tem os princípios que professores formados, cheios de títulos, e muito chatos, egos imensos. E aquilo foi uma grande crise, porque eu achei que, à medida que eu fosse me aprofundando, fosse encontrando um espírito mais aberto, mais tranquilo. Não foi tão assim. Então, qual é o foco hoje? Eu não me digo budista, mas qual é o foco hoje? Qual é a minha ressonância hoje? Porra, entende? Seres que emanam o equilíbrio com o planeta, com os vínculos mais equilibrados. Eu fui assistir o jogo na casa de Joyce e de Paulo Breno. Eu não esqueço o estado de espírito daquela casa e deles. Eu, alguns retiros, algumas sangas foram muito chatas, porque o ego toma conta de tudo. O ego budista é cruel, o ego religioso é cruel. Então é muito difícil isso. Mas a gente se diverte, foi tão bem recebido, foi tão gostoso que foi uma prática. Por quê? O que aconteceu? Elevou o estado de espírito. A prática do Dharma
É de gerar condições de elevação de estado de espírito, entende? Como sendo uma prática fundamental. Oi, Joyce. Desculpa, eu até ia fazer uma pergunta, você acabou entrando nesse assunto, assim, que você começou falando, né, que apesar de ter estudado budismo e tudo mais, essas aulas, elas não são para aprofundar tanto na religião, mas mais na nossa prática diária e tudo mais. E aí, assim, se fugir muito da aula, você pode dizer também, mas eu queria entender, assim, em que medida o budismo e o cristianismo se encontram, sabe? Porque eu acho que muita coisa é dita com palavras diferentes. Então, por exemplo, a gente tem o Dharma falando de bondade, mas a gente tem Cristo também falando de bondade, de perdão, e outras coisas mais. Você acabou de falar que no final do dia é tudo ressonância, muito menos religião e muito mais ressonância, assim. Eu só tenho essa dúvida, se eles se encontram em muitos lugares, né? Acho que não tem muita divergência. Posso te falar? Eles não se separam. O que complicou é que esses seres, esses ensinamentos, eles foram confiscados por religiões. Que o cristianismo não tem nada a ver com o catolicismo, nem o Buda com o budismo. Tá? Então, esses ismos, eles foram detentores, como se tivesse... Esse aqui é para você. Então, é interessante, porque eu vi uma revista que... Eu não quero. Oi? Quem está falando? Não. Eu vi uma foto numa revista, há uns 10 anos atrás, aquela revista Planeta, não sei se é mais de 10 anos, que o altar do Dalai Lama tinha uma imagem de Jesus Cristo. E eu fiz uma pergunta a um professor tibetano que teve em São Paulo 10 anos. Ele veio dar um ensinamento sobre a yoga do sono, dos sonhos, que é como dormir, a prática de dormir. Eu fui para esse retiro, foi super interessante. Ele trouxe que no Tibete, Jesus é um bodhisattva, um professor. Tá? Porque a prática do budismo, principalmente o budismo tibetano, ele está centrado no coração. O desenvolvimento do coração precioso. A mente do budismo tibetano, ele não pensa aqui, ele pensa aqui. Então, todo o caminho é pelo cardíaco. As práticas do Lojong, por isso que eu falei, tem uma prática que cura o mundo através do seu coração. E esse amor que o budista traz, esse amor não é romântico. O amor é uma condição de gerar a bondade fundamental, que a minha vida sirva. Tem uma prática do Lojong, dentro dos poemas do Lojong, que é o poema número 27, que diz assim: mesmo no maior sofrimento seu, mesmo no seu leito de morte, gere condições para que as pessoas possam despertar. Esse é o fundamento. Essa é a base. O resto é muito barulho também e não serve. O que é que serve? Para um tipo de vida 2026. Celular, vida, a vida que a gente está numa transição. Como é que esses ensinamentos podem entrar num mundo profundamente em transição? Botar todo mundo para meditar e fazer Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, não cola. Gate Gate para Sangate, mas não vai colar. A gente tem que ir como artistas, poetas, aonde o povo está. E talvez ensinando práticas. Fazendo deverzinho de casa, na boa, vai, respira. Como é que está a tua respiração? Então, talvez a gente comece a primeira prática da gente, uma prática chamada paisagem, que é você perceber a sua paisagem. Se você é um quadro, como funciona o quadro da sua vida? Por onde você anda, com quem vive perto de você, qual é o campo de energia, qual é o campo de atenção dentro da sua paisagem. Paisagem em sânscrito é mandala, tá? O ensinamento da mandala, a gente traduz para paisagem. Como é a tua paisagem? Eu saio de Olinda, pego minha motoca, vou para o consultório, atendo, almoço ali na esquina. Então a gente começa a despertar pela paisagem. Boto o meu tênis,
Eu chego em casa, geralmente, eu durmo cedo, acordo. Então, como a gente vai agora fazer uma prática de olhar para a própria paisagem, ser um observador, um voyeur do seu cotidiano? Isso é uma prática fantástica. E dentro dela se vai acrescentando ferramentas. E será que tu respira dentro disso? Como funciona o teu vínculo com o teu funcionário, com a secretária quando você chega, qual é o sentimento, a emoção que tem ali dentro. E a gente vai destrinchando isso, vai abrindo isso. Eu participei de muitos retiros, mas ninguém nem olhava para mim. Eu era só mais um ali dentro. Eu tinha uma necessidade de que a minha vida pudesse fazer parte de tudo aquilo que estavam trazendo para mim. Foi quando me deu assim, que tal a gente começar pela nossa vida? Onde é que está a minha agonia? Por onde ela entra? O que é que eu continuo segurando? Porque não apareceu algo novo ainda. Essa é a nossa paisagem. A prática da mandala é uma prática que dá muito tempo a gente olhando para dentro disso. Então, a gente percebendo que dentro da paisagem tem circunstâncias que eu estou um fantasma faminto, um mendigo. Onde é que você é mendigo dentro disso? Ah, eu sou mendigo quando dá tal horário. Ou quando fulano passa e não olha para mim, eu tenho que chamar a atenção. O que é que na tua mandala te joga no inferno? Ou tu é mais animal? Ou tu entra dentro de um, sei lá, um reino do semideus orgulhoso, precisando mostrar que tu sabe também daquilo, onde todo mundo diz que sabe, você tem que também falar que sabe também, ou sabe alguma coisa melhor. Não funciona a tua paisagem. No centro da paisagem do budismo tibetano tem um galo, um porco e uma cobra. Então, onde é que estão esses três animais na nossa vida? A raiva, o apego e a ignorância. Como é que eles surgem no meu cotidiano, dentro dos meus vínculos? Ultimamente eu ando muito raivoso, muito reativo. Mas tudo bem, eu estou olhando para isso. Eu fiquei muito intoxicado. Bartô, dentro desses três, da raiva, do apego, a ignorância, assim, o que abrange essa ignorância? É uma cegueira? É a falta de conhecimento? O A que ignorância, abrange essa ignorância? a ignorância é a distância que você está de você mesmo. A ignorância é a distância entre o ator, aquilo que fizeram de você, e aquilo que é puro, aquela criança que nasceu com aquele olhar puro, com aquela sensação dentro de um mundo totalmente dentro da natureza. Existe algo que é consciente dentro da gente. Algumas linhagens do budismo, pouquíssimas, o budismo é concreto, tem uma coisa concreta, mas existem algumas linhagens mais místicas que diz que a gente traz os ventos de outras vidas. À medida que ele se fundiu com outras escolas, eles trouxeram essa ideia de outras vidas. E quem perpassa por todas essas vidas é um ser que somos nós, o nosso eu mais autêntico. E a ignorância é essa distância. E para alguns seres é abissal a distância entre o que você é dentro e o que você representa, ou a jaula de que você tem que ser lá fora. Então é possível que ignorância, não existe essa palavra, mas dukkha ou vidya é distorção. Qual é a prática disso? Quando a gente olha para a nossa paisagem, a gente percebe que a gente pode fazer uma pesquisa da gente. E a autoapreciação é um bom passo. Começar a apreciar, a autoapreciação, é legal. E depois dividir com o grupo. Ó, grupo, eu descobri que isso aqui me dá raiva, isso aqui me tranquiliza.
Isso aqui faz com que eu regrida, entro na minha criança ferida, e eu fico carente, cobrando dos outros, o medo de não dar, não dar conta do futuro. Então, dentro da nossa mandala, tem as nossas intoxicações, que eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? É a menor que tem. Mas a intoxicação das pessoas que a gente convive. Então, saber por onde entra esses venenos. Entende? O trânsito é um veneno. Eu moro nos quatro cantos de Olinda, e é música diariamente ali. E vou te dizer, são as mesmas pessoas que estão ali precisando ouvir música e beber ali nos quatro cantos de Olinda. Não tem mais arte, não tem mais criatividade nenhuma. Então eu preciso. Que sorte eu tenho um sítio aqui na mata. Então eu entendo que aquilo vai me intoxicando e eu entendo que eu preciso trabalhar aquilo. Então, examinar a nossa paisagem para ver onde entram os venenos. E, sim, principalmente, onde você, com a sua vidinha, gera condições de sofrimento para os outros. Então, isso é uma boa prática, entende? E é muito simples, não precisa ir muitos mantras, aprender aquela relação de deidade, as taras vermelhas, aquelas histórias todas que os budistas adoram isso quando vão para retiro. Entende? Então, a psicologia do budismo tibetano é uma tecnologia de transformar algo extremamente vasto em algo extremamente simples. Alguns professores, e eu percebi nas sangas que eu participei, que tudo ficou muito complexo. Então, conversar com um budista que frequenta budismo, muitas vezes, os caras são extremamente complexos. É muita informação. Então, se a gente trabalha uma única coisa e vai abrindo como uma espiral, utilizando a nossa própria vida como uma forma de estar atento. Então, quando eu falo de paisagem e falo dessa mandala e pesquisar a mandala da minha vida, eu estou trabalhando visão, que é o caminho óctuplo, tá? Que o Buda deixou. O tipo de pensamento que permeia essa visão, a comunicação, que é a fala correta, a ação correta, como é que eu ajo dentro disso. Correta é a tradução que. Então, meio de vida correto, o tipo de esforço, como é que eu uso minha energia dentro da minha mandala. Eu estou ganhando mais energia, eu estou perdendo mais energia, aonde eu ganho, aonde eu perco. Isso é o mínimo. Eu estou te dizendo que isso é uma prática do Dharma. Na psicologia familiar, na psicologia sistêmica, teve muitos professores budistas, tá? Maturana, Francisco Varela, grandes cientistas, eles tinham o Rupert Sheldrake, dos campos morfogenéticos. Então, quando eu entrei mergulhando, estudando a terapia familiar, eu me deparei com muitos budistas, né? E foi dentro do budismo que eu passei a entender melhor o cristianismo. Eu passei a entender melhor muitas coisas, porque o budismo é uma pesquisa. Como as coisas chegam em mim. E quando eu me ocupei desse processo, eu passei a compreender muitas coisas. Para mim, valeu. Então, nós estamos abrindo um grupo de estudos. Deixa eu apagar aqui e ligar de novo. Eu achei que era tomada, mas é um. Como é aquele bicho que morde aqui na mata? Aquele que dá uma ferroada que fica vermelho assim muito tempo. Eu desliguei a tomada do refletor achando que estava dando um curto, não. Era um Maribondo. bom do meu lado.
Perfeito, eles moram aqui. Então, é o que eu trouxe. Eu passei a entender o cristianismo. Eu passei a entender meu pai, minha mãe. Melhorou muito a ideia de vínculo, porque eu passei a mensurar mais os vínculos. Então, o centro do budismo é a atenção. Então, montamos um grupo, vamos montar um grupo presencial, e nós vamos quinzenalmente estudar a nossa paisagem. Então, isso é um desafio, porque foram mais de 20 anos dando aula de budismo, e muitos budistas, e eu acho que isso é legal a gente traduzir isso para uma coisa mais leve, ganhar profundidade, elasticidade desses ensinamentos, sem perder o espírito. É isso. Eu queria ouvir um pouco, Eliane, a Cris, se Joyce tem mais alguma coisa, a Mirella que está lá numa atenção, com a mão no queixo, o Júlio, Bartô, você pensa em ter um canal no YouTube? Já pensou nisso? pode ser um dia, entendeu? Eu acho que vai chegar, nós estamos montando um portal sistêmico, onde a gente está dando, vai abrir uma formação fantástica na área dos ensinamentos do professor Bert Hellinger. A gente está num trabalho exaustivo, apaixonante, porque a gente tem um conhecimento, e um conhecimento muito profundo tende a ficar muito raso dentro do cotidiano que a gente vive. Então, não é uma obra de um professor, uma obra de um trabalho do Dharma se transformar numa coisa rasa, entende? Então, a gente tem debruçado sobre isso. Então, a gente faz esse trabalho dos retiros, nós estamos com um retiro aqui no Terra Pura. Eu te deixo ir com o teu destino, é o tema do retiro. Ele tem como base algumas abordagens, mas a constelação familiar, que é um método que vem de uma obra muito grande, uma visão maior. Então, nós estamos ocupados com isso, e é possível que isso venha a acontecer. Ô Bartô, Oi. dentro daquela que você falou do Nepal, é Nepal? Você falou que onde surgiu a parte do budismo. O Buda, né? Siddhartha Gautama. Isso. Isso. Aquela Helena Blavatsky, Helena Blavatsky. é dessa linha também, que ela foi, Helena ou é Blavatsky, outro local, não tem. não, tem a ver, porque o movimento de Helena Blavatsky surgiu no Tibete. Era uma russa, foi a primeira mulher a fazer a Transiberiana naquele trem maluco e ser acolhido nas montanhas do Tibete, em lugares que mulheres não entravam. Então, o movimento de Blavatsky, ela surgiu e encontrou muitos mestres no Tibete. Como ela era uma mística, ela teve ensinamento de mestres que não tinham corpo. Tukumi, Mestre Nada e outros mestres que ela encontrou nas montanhas do Tibete. Ela desce para a Índia e ocidentaliza, é uma transgressão que eu estou falando, tá? Porque é mais complexo. E aí nasce o movimento teosófico. Na Índia, vai para a Europa, alguns professores de Blavatsky, como Fernando Pessoa, Rodolfo Stein, lança hoje a escola Waldorf vem dos pensamentos do professor Antroposofia, né? de filosofia, veio do Rodolfo Stein, que foi aluna de Blavatsky, que trouxe. Então, sim, a teosofia, a antroposofia e outras ciências têm como origem epistêmica os ensinamentos do budismo. Muitas psicologias, Jung trouxe isso, Fritz Perls conseguiu pegar do Japão a ideia da Gestalt terapia. Muitos professores O, beberam. o Bartô, e eu também, quando eu escutei pela primeira vez que ela foi uma das primeiras, foi a primeira mulher a ter esse acesso, ela também passou por uma fase que passou 100 anos desacreditada, não foi isso? Veja, por ter muitas lendas. Houve um rompimento, mas esse é um tema do movimento teosófico, tá? Porque tudo que é muito complexo, e principalmente, agora eu estou com a frase, assim, que nós assistimos anteontem, a peça da Alma Imoral, todos transgressores, eles são perseguidos
porque eles saem da caixa e passam a ser desacreditados, entende? Então, nós estamos dentro de uma abordagem, de uma linhagem que em algum lugar também é desacreditada. Então, faz parte, e algo quando é desacreditado, sempre eu presto mais atenção. Jesus foi um grande subversivo, não? Verdade. Ô, Bartô, como é o nome do tema daquele O Amor, lá da Terra Pura? Você disse agora que tem esse projeto que eu Eu fui. te deixo ir com o teu destino. É um retiro que a Pronto. gente fez por uma semana. Quem não foi, que está aqui no grupo, vale a pena ir, é fantástico, é impressionante, assim como. E assim, se eu puder repetir, eu repito de novo. Te Vamos deixo com embora. teu. Isso. Quando a gente olha para a nossa paisagem, tem muitos vínculos obsoletos que tiram energia e não estão dando mais nada. Então, não é que a gente corta, não tem ruptura, mas a gente entende, compreende através de prática que ele não alimenta mais a nossa vida. Muitos relacionamentos, muitas crenças. E a gente entrega ao destino. E cada coisa que a gente solta, a gente ganha energia, porque o que estava sustentando estava tirando nossa energia vital. E sim, aquilo que a gente sustenta, os apegos, lembra os venenos da mente? Ele turva a nossa visão. Ele, ele destrói a nossa atenção. Quantas pessoas, seres, trabalhos dentro da nossa paisagem que a gente vai examinar, quantos vínculos, quantas coisas nós estamos sustentando que está consumindo a nossa energia? E só é largar, soltar. Não é tão simples, mas a gente usa os pontos cardeais como metodologia. Para mim foi fantástico aqueles pontos cardeais, incrível ali. A força do Grande Leste, a força do Sul, a força do Norte. A gente Exatamente. usa a força de cima, a força É de profundo, viu? Tem que repetir de novo, tem que assistir para mais. soltar essas CREC, a gente precisa utilizar esses recursos de força planetária para poder ajudar a gente, sabe? Pelo ego a gente não solta. Bom, Bartô, você já ouviu falar de Kundalini Yoga? sim, A parte onde tem, você já ouviu falar que a Kundalini Yoga, eles falam muito das meditações dos gurus, e cada guru tem uma história, né? sim. Isso tem algum. Você lembra de ter alguma coisa até quando você fala de uma prática onde a pessoa para o coração por X dias, então ela tem essa questão da morte? Essas histórias eu escuto nessa parte de Kundalini Yoga, eu sou uma praticante há 10 anos, e tem os gurus que têm essa prática, né? Então, assim, a gente tem muita meditação, mas o que é interessante são meditações ativas, né? Então, por exemplo, existe uma meditação que você tem esse movimento onde você limpa a aura. Então, começa a fazer sentido, principalmente para quem não gosta muito de meditar, né? Você consegue ter um link desses gurus com a parte do budismo tibetano? Não. Eu devo ter TDAH muito grande. Fica muito confuso para mim. A gente vai mais para a prática. Existem muitas práticas, não sei se tem professores. Eu, como um professor, eu só funciono com pouca coisa ali. Existem muitas coisas, não é o caso da Kundalini Yoga que eu conheço, mas existe muita coisa pirotécnica. Então, o próprio Buda Sakyamuni, isso é Siddhartha Gautama, ele passou 5 anos numa mata, fazendo várias práticas. Ele percebeu que não chegou a lugar nenhum. Ele volta para o mundo. E dentro do mundo, ele se sentou no centro do mundo e ele despertou quando ele soltou todo um panteão de prática. A gente prefere respirar. Nós não temos tanto cacife de trabalhar com Kundalini e outras práticas. Mas o que é mais simples, essa prática mais simples,
para a psicologia do budismo tibetano, ela é a prática mais eficaz dentro dessa abordagem, entende? Então, a psicologia é a palavra que a gente usa porque psicologia é estudo da mente. Então, psique é a mente. É o estudo da mente, como a mente funciona, como ela cria pirotecnia, como ela cria o meu sofrimento, como gera condições de sofrimento, quais são as origens do sofrimento, como funciona isso dentro do meu cotidiano. É só isso que a gente utiliza. Sim, depois a gente ensina algumas magias, os meninos já conheceram os dralas, como funcionam os dralas, como funcionam os ventos dentro de uma casa, os ventos dentro da palavra, e a gente entra na parte mais mágica, que é a herança dos xamãs. Como a gente escuta uma montanha, porque a gente vai criando uma acuidade mental, a gente vai se abrindo a partir de sunyata, de um vazio, aspas. Essa é a prática nossa, sabe? Mas eu conheço a Kundalini, eu tive professores, retiros, amigas que fazem a Kundalini Yoga, é fantástico, sabe? Até porque o que serve para uns não serve para outros. Muitos seres não vão servir o que a gente está trazendo, eles vão despertar dentro de outras práticas. Entende? Então, por isso que tem muitas práticas. É um caleidoscópio para poder a compaixão não é que as pessoas se acocorem para fazer parte de uma escola. Não, tem várias escolas. Ô Bartô, eu estava dando aliás, já vem um tempo que eu venho estudando um pouco o Ho'oponopono, sabe? E eu achei muito interessante aí o que você está falando sobre essa questão, porque eles têm várias ferramentas. Uma delas é esse limite zero, é o estado zero, que você praticamente abordou aí agora, nesse sentido da gente ir limpando, Isso. limpando essas memórias, limpando essas crenças, desapegando. Então, eu achei muito parecido essas ferramentas que hoje em dia a gente tem essa oportunidade, que é aquela da Simeona, né, do Havaí, e eu estou achando muito interessante e acabo fazendo um link com o que vem aí do budismo. Isso. E achei muito também fácil de você também fazer. Porque como tem algumas práticas que demoram muito, é como se a gente não conseguisse passar ali muito tempo. Então eu estou achando interessante. E você que abordou aí, eu achei muito parecido. Isso. O budismo, ele tem em todos os budismos, todas as escolas têm uma coisa muito parecida, que muita coisa irrita a mente. Ela faz com que os pensamentos virem pipoca. Entende? Então, a prática básica é diminuir o fogo para não estourar muito, porque nós estamos prontos, não precisa nada, tudo já está lá. Então, sempre a gente vai diminuir o fogo, para que não fique estourando os pipocas. Então, diminui, vai diminuindo as pipocas, e aí vai surgindo uma, uma visão, uma visão mais aberta, um estado mais relaxado. Então a gente vai diminuir esse fogo. A gente vive cercado de pipocas, não? Todo mundo, às vezes, com muita pipoca. E a gente vai entendendo isso. E vai fazendo novos vínculos, buscando novos caminhos, buscando um pouco de retiro para poder baixar essas pipocas, para que a gente acesse algo que nos espera dentro de nós. Para algumas escolas budistas, todo treinamento é para você não dar vexame depois da morte. Escolas que trazem esse. O nosso é para a gente dar vexame com a gente no cotidiano. Uma tentativa. Eu acho que pode ser o suficiente. Eu quero ouvir vocês, Eliane, Cristiane. Tá legal? Tá claro para vocês esse processo? Não é? Pô, Bartô, Oi. você indicaria algum livro inicial para gente?
Ganhei um livro essa semana de uma editora, Alan Wallace. Ele é genial porque ele é um cientista fantástico. Então, Alan Wallace, esse livro eu indico, tá? Treinar a mente em 7 pontos. Sempre o budismo é treinamento da mente. E indico um livro da Pema Chodron, Quando Tudo Se Desfaz. Esse livro é básico. Assim, na minha vida foi uma grande, 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 grande transformação. Eu ganhei esse livro, talvez há 20 e poucos anos atrás, e eu me perdi de mim e tive que forjar um novo lugar, e veio desse livro. Esse livro é de uma importância muito grande. A Pema Chodron é uma grande professora americana, ela é viva ainda. Então, tem um livro da Pema Chodron, Quando Tudo Se Desfaz. Um outro é Comece Onde Você Está Agora. E um outro é Lugares que Nos Assusta. Também tem O Salto. Mas esse primeiro livro ele é genial, tá? Esse livro eu ganhei, não li, mas já bati o olho e vi que aqui, ó, um método tibetano para cultivar a mente e o coração. Para o tibetano, a mente e o coração é uma coisa só, tá? Aqui é porque é para o ocidental. Aqui, mente, para a gente, está ligado ao cérebro, tem atividade de pensamento e tudo. Para o tibetano, não. Bartô, você disse, comece onde você está agora, depois você falou um outro que. Lugares que nos assustam. Olha, aqui ele está falando da respiração, aqui, ó. Aplique a prática com a respiração. Entende? Lembra quando eu falei que fui perceber como eu estava respirando? Eu não estava respirando. Quando a gente respira mal, a gente não está atento. Bartô, esse treinamento em 7 pontos de quem é? Ah, esse livro é do Alan Wallace, tá? Esse treinamento em 7 pontos é um treinamento chamado Low John. Não tem uma tradução. E ele é muito antigo e na Índia se utilizava para curar leprosos, veja. Então são ensinamentos secretos que hoje são discretos. Grande parte dos ensinamentos não eram trazidos para a comunidade. E muitos permanecem ainda guardados. A gente vai ter acesso a uma ponta de um iceberg. Eu tenho sutras guardado que está lá no meu nome, eu mostrei às meninas que não se pode xerocar, não se pode, hoje a gente relaxa, não pode xerocar, para não perder o sagrado, porque os ensinamentos budistas eles são orais, tá? Ele é feito por transmissão, não é fazendo prova, é de professor a aluno, através de uma prática chamada de pralaya. Então, são práticas e ritos, porque esses ensinamentos eles precisam ser preservados. Então, eles são preservados porque eles são transmitidos através de práticas. É como se fosse instalando na pessoa aqueles sementes do Dharma, e elas vão abrindo com o tempo durante a vida. Muitos seres têm muitas sementes do Dharma, mas não são professores, nem sabem sobre Dharma. Às vezes, uma mata, uma floresta, um cachorrinho, um animal, eles trazem muitas sementes do Dharma. Os ensinamentos não estão centrados nos humanos, tá? A paisagem inclui as estrelas, inclui as marés. A gente sai um pouco porque os humanos têm um tal de um ego. E os professores, eles conseguiram transmitir através de alimentos, no caso do Tibete, através de algumas bebidas, através de cinzas, veja. É uma tecnologia de transmissão
De muitos anos. A história conta de 2.800 anos, mas isso vai de mais de 20 mil anos, que eles transmitem esses ensinamentos, eles não se distorcem. Eu recebi um ensinamento lá na frente, e eu recebi cinzas de professores que foram cremados. Eu até trouxe para as meninas aqui no retiro. Só, toma aqui, ó, o teu diploma são essas cinzas aí. Tu medita em cima dessas cinzas. Um exemplo, eu durmo ao lado de arroz. Eu tenho uma tigelinha do arroz, porque o Tuku Rinpoche, ele morreu dentro de uma piscina de arroz. Morreu, não fez a prática da passagem e impregnou as informações no arroz, depois dividiu com os seus alunos. É uma outra tecnologia. A gente está falando de encantamento e não de uma mente linear, polarizada, como a mente ocidental, a nossa mente, a forma que a gente foi à escola. Então, como é que o professor deixa num bolinho de arroz os ensinamentos para que a gente vá aprendendo ao longo do tempo? É um outro caminho. Então, a gente está abrindo esse espaço. Não é fácil abrir um espaço desse, mas, ao mesmo tempo, é uma sensação de volta para casa, e a gente vai em Recife fazer quinzenal, a princípio presencial, onde a gente vai começar a estudar a nossa mandala, a nossa paisagem. A paisagem implica até da sua cama, a cama que você dorme, o colchão que você dorme, a comida que você come, quais são os seus vizinhos. Veja, você vai mapear isso aí. E passar a prestar atenção. Como eu posso trabalhar, ter uma atenção plena em cima da minha comunidade, sem tentar resolver nada? Budismo não é uma prática para resolver nada. É de abrir a visão para isso. Bartô, você tem intenção de vir a São Paulo? Sim, Tem previsão de vir a São Paulo? eu acho que a gente pode construir uma previsão. Nós estamos é, buscando parceria com a Uniluz, Nazaré Uniluz, e dentro dessa essa universidade a gente vai dar uma formação de budismo tibetano de quase 2 anos Uau! em São Paulo, com retiros. Eu acho que é 200 horas, não é isso, Eliane e Cris? Inicial? Então a gente inicia em março, né, nessa formação nessa universidade, na Uniluz. Uhum. Mais de 50 e poucas aulas online e presenciais em São Paulo. Então, São Paulo foi uma grande força para mim nas constelações familiares durante, eu acho que 20 anos, e também a minha prática em Shambhala, de São Paulo, no budismo de Shambhala. Então, Uhum. nós estamos voltando, sim. Estou aguardando. Não, não estou na capital, estou no interior de São Paulo. Você está onde? Inclusive de portas abertas para te receber, caso queira Eu acho uma boa ideia. um espaço aqui. A gente está numa chácara linda, tem um templo lindo, que inclusive é um templo do amor, né? Porque não tem uma denominação Isso. religiosa, mas tem a imagem maior é de Kuan Yin, mas com Buda Sakyamuni, Buda Maitreya, Jesus, Maria, Iemanjá, Isso. Nanã. Tem um pouquinho do que faz parte do meu caminho. E tem esse serzinho também, que ficou a noite inteira querendo participar. Abre a câmera, abre o microfone que eu quero falar. Quando eu recebi o convite, dei para a Serra da Mantiqueira, existe um lugar chamado Ponto de Luz. Ponto de Luz é um hotel que tem Um hotel. Um diferencial, assim, eles fazem um trabalho bonito. E tem um trabalho de Osho, que o pessoal faz a meditação das 4 direções, e tem retiros lá. Sim. E ontem uma pessoa me ligou: Bartô, você não quer vir para cá?
Digo, nossa, pode ser, a gente vai, deixa Então, eu... os ventos estão te convidando para estar por aqui. Que bom, que bom. É na Serra da Mantiqueira, não, é Serra da Mantiqueira, não é isso? Eu não conheço, Bartô, mas por coincidência ou não, uma cliente minha foi para lá esse final de semana. Esse é a Então, pessoa ela de lá. acabou me comentando de lá, mas eu sei que está aqui nos arredores, assim, do Os interior de arredores, São Paulo. Aqui nós estamos em Itupeva, que é próximo a Jundiaí. tá, tá, é Uma próximo, hora uma hora de São Paulo. ótimo. Um dia eu ia muito a Campinas e a gente fez alguns retiros por lá. Na verdade, eu ia descansar em Vinhedo, Bem mas isso é pertinho outro tema. daqui, A gente meia hora conversa, daqui. né? É É, pertinho. muito bom. Gratidão, Bartô. Suas partilhas hoje foram muito em direção. Eu agradeço a Jaque aí que me avisou da reunião, que é Qual minha foi a... prima querida. Quem é a Foi Jaque? muito. A Jaqueline tá aí também, Tá, Jaqueline Lopes. tá, tá legal. Gratidão. Renato também, a gente depois conversa sobre essa possibilidade, tá? Legal. É isso. Então, sejam bem-vindos, né? Tem alguns alunos que são do presencial, então nós iniciamos esse encontro hoje e dia 14 estaremos juntos, né, lá no consultório. E quem tiver interesse também, né, se inscrever, pode entrar em contato com a gente. E uma outra coisa, a gente também está pensando, né, Bartô, no futuro, abrir também Bem esse próximo, grupo de né? estudo É, online. Então, online. assim, É, quem tiver interesse, que está longe, que quiser ser informado, manda uma mensagem, deixa essa mensagem para a gente, porque assim que a gente for lançar, a gente já entra em contato com vocês. Então, assim, realmente, Bartô, assim, a partilha de hoje foi belíssima, por mais que eu assista. Então, assim, acho que você realmente estava bem inspirado, trouxe muitas informações preciosas. E aí eu desejo a todos uma boa noite e até a próxima, né? E para os presenciais, até a próxima semana. Gostaria de ter informações, Aliane. Ok, a gente se você, conversa já Cris, já. você Oi? quer trazer algo, Cris? A Cris, você quer trazer algo? Ou tão em silêncio? Sim, aprendendo, não é? Mas, sim, Bartô, a possibilidade de treinar o budismo, a gente vem conversando sobre isso, mas esses ensinamentos encantados que você traz hoje para a gente, né? Como adaptar esses ensinamentos encantados para o nosso universo? E aí, muito se foi falado, algumas pessoas que já fazem parte da tua caminhada aqui, e, e sim, vamos iniciar a semana que vem, não é, trazendo o tema, ela até trouxe aqui o tema para a gente, né, do Despertar do Buda ao Mundo Contemporâneo, e a gente faz um caminho de 12 meses e vamos trabalhar como o último tema que não fecha, na verdade, um derradeiro para a gente iniciar o espaço interior, não é? E essa possibilidade de construir, que espaço é esse, né, no tempo não local, como você trouxe, num tempo e num templo não local, mas também grata pelo encontro de hoje e que Hoje todos eu não, sejam bem-vindos. não me prendi a um tema, mas sim a abrir uma porta. Isso. Abrir uma porta para que a gente, no mínimo, entenda. Então, acho que hoje ficou mais claro algumas coisas sobre o budismo, sobre a prática, sobre o caminho simples, tá? Então é isso. Grato a vocês. Bom rever algumas pessoas que eu fazia muito tempo que eu não via. E nós seguimos. A gente vai continuar juntos, tá? Então, não vai virar João Pessoa em Quem breve? falou? Quem está Eu? falando? Sou Ah, eu, Jaqueline. não é, Jaqueline. A gente pode fazer um. Teve uma sanga durante muitos anos, João Pessoa. Mas é uma possibilidade também da gente fazer em Campina, em João Pessoa. A gente já fez muitos anos. Lá em Campina eu trabalho nesse espaço de yoga, Rossandra, não é isso? A gente está sempre uma vez por mês nesse espaço. De repente a gente pode fazer lá, uma vez por mês, uma oficina e um tema, tá? Eu estou com um tema, a gente vai trabalhar.
daqui a uma semana lá em Campina, que é Aonde Está o Amor, tá? É uma imersão num sábado onde a gente vai dizer de onde vem o amor que eu amo você? De onde vem esse amor? E que tipo de amor eu amo ou quero? E que tipo de amor eu estou buscando? Que tipo de amor eu tenho para trocar? É uma coisa muito simples, mas a gente não se debruça para imaginar. Todo mundo quer amar, mas a gente não sabe de onde vem o amor que a gente entrega para o outro. Em grande parte, esse amor ele é seminovo, é de segunda mão, em grande parte. Então, quando a gente fala de budismo, a gente está falando de uma grande faxina para que a gente possa formar vínculos a partir do nosso coração e não reproduzir aqueles vínculos que muito, em grande parte, não serviram nem para a gente. E a gente coloca-nos nas vítimas do nosso amor. Então, é um tema que a gente precisa olhar e é urgente. Eu trabalho com casais e com família há muitos anos no consultório e eu vejo que o grande sofrimento é o tal do amor. Mas a gente nunca parou para olhar essa energia fundamental, essa energia primordial e a responsável pela sustentação da vida, pelo menos nesse planeta. Essa energia profunda, radiante, ganha vários nomes. É com essa energia que a gente encontra e tem empatia pelo outro. Só que passa por uma mente muito sofrida, repetitiva, e a gente coloca esse tipo de amor para o outro, e a gente vai lá em Campina olhar para dentro disso. Eu sou um professor e só faço isso. Mergulho nisso. Tá bom, depois eu falo com a Eliane, então, Fala com a sobre Eliane, fala com a isso. Cris, a gente vai se Sim, ajustando, tá? tá Beijo. certo. Eu Deixa eu só trabalho com a trazer. Eliane e a Cris, nós formamos um portal sistêmico e a gente vem desenhando muitas coisas. Eu sou muito grato a essa oportunidade de estar junto a elas e junto a elas eu estou junto a vocês. Veja, nós estamos abrindo esse grupo de prática. Já faz tempo, mas assim, eu vejo que vai me puxando para dentro de um lugar que é muito legal e eu sirvo aos meus professores e em mim eles estão presentes e através de mim eu passo para vocês. Eu acho que isso é muito interessante e a gente não vai deixar isso se perder. Um beijo no coração de cada um, tá? Beijo. Tchau, tchau.